Eu quero dizer o seguinte, a entrevista do presidente Rueda com exclusividade no sábado... Mas parabéns, hein? Muito bom. Não, e ele também estava a fim de falar. Acho que é importante quando o entrevistado também está a fim de falar, como não era o caso do Duílio Monteiro Alves ontem, né, o presidente do Corinthians. Que, aliás, o Flávio Ortega, você sabe que eu gosto muito de você, cara. Eu gosto muito do Flávio Ortega, viu? Liguei o seu. Mas menos, viu, Ortega? Menos, Ortega. Menos. Você é um grande jornalista. Mas por que houve? Um grande profissional. Agora, segurança do presidente não precisa, né? Para interpretar conteúdo que é publicado, não precisa, meu caro Flávio Ortega. Eu gosto muito dele, cara. É um dos caras. Ele faz aniversário dia 12 de agosto. Ele faz aniversário 9 dias antes de mim. Flávio Ortega. Quero mandar um grande abraço para ele. Mas, segurança do presidente do Corinthians não precisa, né? Para estar, como é que é? Jurado de entrevista, né? Jurado de pergunta. Desnecessário, mas tá aqui. Tá aqui realmente minha admiração pelo Flávio Ortega, que é um grande profissional. Mas eu quero falar da entrevista do presidente Rueda. O presidente estava a fim de falar. Só que ele deu uma declaração, que essa declaração ela tem assim, ó, 0% de garantia. Declaração do presidente Rueda. Não há a menor hipótese do Santos cair. Presidente, a situação do Santos ela é dramática. Por isso que o Santos tá assim. Pois é. O presidente acredita que o Santos não tem chance de cair. Pois é, cara. Não, pior é isso. Vocês avisaram pra ele. Não há a menor hipótese, ele respondeu assim. Vocês avisaram pra ele que o Santos tem que fazer 24 pontos, mais do que fez até agora, com menos jogos. A gente sabe, mas ele acha... Ele precisa entender assim, isso. Ó, que pelos reforços que chegaram, o Alfredo Morelos foi contratado, é muito bom, tá? Sim. É muito bom jogador. Não estreou ainda. Vai estrear agora. Não, o Santos fez boas contratações agora na janela. Vamos ser justos não aqui. Muitas, não muitas. Fez boas contratações. Quais, Capri? Jean Lucas e Morelos. O Jean Lucas já tava há algum tempo também, né? Calma. Não, quais? E as outras, Capri? Quais são as outras? O Baço ninguém sabe. O Baço tava no Arouca. Calma, muita calma com ele. O Dodô eu gosto. Eu gosto do Dodô. Então, mas era a terceira opção do Galo, né? Mas entrou também numa fria, né? Entrou num time desarrumado, o Dodô. Sim. Entrou, não adianta, viu? Agora ele tá melhorando, Quem mais? Não. O Júlio Furque, que é um bom reserva. Bom reserva, o volante venezuelano de 35 anos. Calma, porque a questão também, física no Brasil aqui, tu chegar e jogar não é assim, né? Exatamente. Mas agora teve a data FIFA, ele vai. Se bem que ele tá na seleção venezuelana. Ele nem joga na quinta-feira contra o Cruzeiro. Mas então eu queria dizer que esse tipo de frase, não há a menor hipótese do Santos cair. É que nem aquela frase do Mustafa Contusi quando o Palmeiras caiu pela primeira vez. O Palmeiras não vai disputar a Série B. E a do Eurico Miranda, certo? Que eu vou morar onde que ele ia? Na Alasca, onde que era que ele ia morar? Na Sibéria. Exato. Se o Vasco caiu, eu vou pra Sibéria. O Vasco caiu, ele não foi. Ficou quietinho, teve que disputar e já caiu 4 vezes. E no mesmo ano, praticamente gravando o Ronaldinho Gaúcho vestindo as cores do Vasco. Lembra disso? Quer dizer, foi um show... Gente, acho que assim... Mas viu, eu cumprimento o presidente Rueda, a gente tem que separar as coisas, né, o Capelanes? E acho que tu tá também pensando dessa maneira, e o Capriotti pensa assim... Eu penso igual a você. Viu, tu tem que separar a pessoa física, o ser humano, do dirigente. Claro. Como dirigente... O presidente Rueda no futebol talvez seja o pior da história do Santos. Eu não acho. Talvez seja um dos. O pior é aquele que foi José Carlos Pérez. José Carlos Pérez é o pior. Odílio Rodrigues. Você acha que o Odílio ainda, querendo ou não... contratou o Damião e fez a dívida com a Dol. Tudo bem, mas ainda assim conquistou alguns títulos importantes, por conta da negociação com o Neymar. Claro. E contratou o Damião num negócio... Num negócio que o presidente Rueda quitou agora. Foi a pior contratação da história do Santos. Sim, Dói Sports. Foi a pior contratação de longe da história do Santos Futebol Clube. Agora, o José Carlos Pérez, ele foi empichado, né? Uma das grandes vergonhas. Mas com o José Carlos Pérez, o time chegou a ser vice-campeão brasileiro com o comando do Sampaoli. Aí é a frase do Capriotti aqui que eu repito e endosso. A que preço? A que preço? Então, eu não tô passando pano pro Andrés Rueda. A gente falou, presidente, a sua gestão no futebol é uma piada. E eu acho que ele mesmo reconhece isso agora. Da parte administrativa, se a gente for analisar a questão de dívida, ele pagou do bolso Transferban, o próprio Santos deve muita grana para ele, obviamente isso vai quitado. Milhões. Isso vai ser quitado ao longo dos próximos anos. Então, assim, o meu ponto de vista é que se o Santos for rebaixado, tá? Santos rebaixado no final do ano, tomara que não, mas se acontecer, ninguém vai lembrar
Ninguém vai lembrar que a dívida deu uma melhorada, deu uma batida, que ele colocou o dinheiro do próprio bolso pra pagar não sei o que lá, não sei o que. Ninguém vai lembrar, vai cair na conta dele. O Bolzão foi campeão da América e da Copa do Brasil. Irmão, mas é diferente. O Grêmio gaúcho, mas o Grêmio cair e o Santos cair é diferente. Mas, João, é diferente. João, o último ano dele foi a queda. Foi, sem dúvida. Certo? Não vão lembrar a Libertadores e a Copa do Brasil. A volta pra Série A é uma obrigação. Tá? Lógico, então, assim, o que ficou foi o último ano da queda. Hoje a torcida não pode ouvir falar nele. Mas, então, mesmo ele tendo sido campeão da América... Mas se o Santos cair, mesmo o Santos caindo, o Odílio Rodrigues continuará sendo o pior presidente da história do Santos. Será? Sim, claro. Não, acho que não, Capri. Claro. O Rueda não tem nada que indique que ele cometeu algum mal feito lá. Pelo contrário. Isso sim. Exatamente. Isso sim. Então, isso é a primeira coisa. O cara tem que estar lá, ele tem que ser honesto. Ele não pode colocar o clube numa situação de risco, como outros colocaram. Por que o Odílio Rodrigues foi expulso do Santos? Por que ele foi mandado embora do Santos? O negócio do Neymar nebuloso e a contratação do Leandro. Até hoje. Ninguém sabe. Cadê o dinheiro do Neymar? Lembra? É isso. Então, não dá. Esse aí tá no topo. Tá no topo. Depois, claro, o Rueda, que é um cara que no futebol deixou muito a desejar, vem deixando muito a desejar pelas escolhas que ele fez. Acho que as escolhas que ele fez de gente para estar próximo dele ali foram equivocadas. Mas ele é um cara que tem muita boa vontade, muito desejo em acertar. E acho que essas contratações que o Santos fez agora no meio do ano foram boas contratações. Mas a situação do Santos é muito delicada, muito difícil. Fazer 24 pontos nesse cenário agora é bem complicado, é bem difícil. Eu também acho. O Santos fez só 21. Tem que fazer 50%, não é fácil. Tem que fazer o que não fez até agora. Outra coisa, o Santos, pelos matemáticos, o Infobola fez um levantamento. É claro que isso muitas vezes não se aplica na prática. O Infobola é de rodada a rodada. Tudo bem, irmão, eu sei disso, mas hoje na matemática a gente não pode virar com os números e talvez com a porcentagem. Hoje a chance do Santos cair é de mais de 50%. É preocupante, sem dúvida alguma. A gente fez mesmo uma brincadeira, entre aspas, aqui com a tabela do Santos. Os próximos 5 jogos. A gente falou aqui, se ganhar 2, tá lindo, porque a sequência é muito dura. Agora, o presidente, eu acho assim, Pretzel, sinceramente, o feeling dessa entrevista. O presidente foi bem nas respostas, eu achei. Agora, ele pode deitar a cabeça no travesseiro, de verdade, meu sentimento, tá? Ele tá tenso. E ele sabe que a chance é grande, que isso de fato pode acontecer, por isso que abriu os cofres, tirou um dinheiro de onde nem tinha. Sim. E aí o presidente, ele veio com um argumento que é o seguinte, independentemente da situação, ele não vai ser candidato à reeleição, ponto. Palavras do presidente. Eu acredito na palavra do dirigente nesse caso. Eu nem falo mais sobre isso, que foi a terceira vez que ele falou. Ele deu risada. Ele até deu risada. Quando eu perguntei, ele deu risada. Foi presente. A gente tem que perguntar porque o futebol ele é cíclico. Hoje o senhor não quer, mas amanhã pode ser que queira. Só que a preocupação é quando o presidente do Botafogo deu uma entrevista a este programa, no nosso primeiro ano de Esporte e Debate... Depois do teu decreto de que o Botafogo tinha acabado. Ele falou, palavras dele, que o Botafogo teve um prejuízo de 90% das receitas para o próximo ano. Você deixa de adquirir, de ganhar, de fazer receita em 90% das possibilidades. E se isso acontecer com o Santos, com um time que tem uma dívida de mais de 500 milhões... Gente, vocês acham que essa boleirada que hoje tá no clube vai permanecer? Vai permanecer? Ah, não, mas é o Santos... Ninguém, vai todo mundo puxar o carro. Mas Série B é outra configuração de time também, então, Capri, né? Certamente não vai ser esse time, se o Santos cair, que vai disputar a Série B. Capri, mas o time já é ruim. O time já é ruim. Mas esse time pra Série B aguenta. Então, mas esse time pra Série B não vai ser mantido, que os caras vão puxar o barco. Você acha que o Soteldo vai querer jogar a Série B? Que o Marcos Leonardo, que tá fazendo uma força danada pra ir embora, vai querer ficar no Santos? Vai ser vendido em janeiro. Mas é nesse padrão, nesse padrão de Capri, mas aí pode ser que não suba, e aí? E aí? Se o Santos não subir no primeiro ano de rebaixamento, se for pra Série B, e aí como é que fica? Não tem receita de bilheteria. Aí é hipótese, não tem receita. Né? Não é hipótese. Vamos trabalhar com a possibilidade alta. Sim. Não tem receita de TV. Não tem receita de bilheteria. Patrocinadores é baixíssimo. O CRB meteu 6-0 no Vitória, o líder. Aliás, o Daniel Manieri tá dizendo que o grande feito do Andrés Rueda, e ele tem razão, não é? Não ter admitido a insolvência do Santos. Isso mesmo. O Santos ia quebrar literalmente, o Santos ia sofrer todas as punições da FIFA, não ia poder contratar mais ninguém. E o Rueda, esse foi o grande mérito do Rueda, foi ter assumido e ter, ali naquele momento, como primeiro impacto, ter tirado o Santos do limbo. Tava no limbo. É verdade. Posso te ajudar? Se é um outro cara, o Santos ia estar enrolado até hoje. Posso te ajudar? Transferban. Posso te dar uma ajuda? O Andrés Rueda
quando ele assume, o Santos tinha feito 5 contratações. Sim. Se ele não tivesse colocado dinheiro do próprio bolso... Inclusive o Robinho. Os 5... Pois é, os 5 jogadores não poderiam ser registrados no BID, na Comebol, o que fosse. E não poderiam jogar se ele não coloca a grana do próprio bolso. Uma pena, que eu lamento muito, é que o Santos não consegue fazer receita. O Santos só consegue fazer dinheiro quando vende atleta, como o David Washington e o Ângelo, que são atletas promissores que não tiveram tempo hábil para se tornarem ídolos do Santos Futebol Clube. Por quê? Por uma questão de necessidade, porque acabaram com o Santos financeiramente falando. Quinta-feira é o seguinte, tem que ganhar. Santos e Cruzeiro tem que ganhar esse jogo. Não, tem que ganhar em casa, tem que ganhar tudo agora. Em casa tem que ganhar tudo. Mas esse jogo, esse específico, é uma volta de data FIFA. O Santos tem que ganhar esse jogo. A retomada, é isso mesmo. O Santos não pode... Se o Santos perder pro Cruzeiro... Não, aí caiu. E o Bahia ganhar o seu jogo... Contra quem que o Bahia joga? Joga com o Coritiba. Estreia do Rogério Ceni. Estreia do Rogério Ceni contra o Coritiba no Couto Pereira. Se o Bahia ganhar do Coritiba e o Santos perder, a diferença sobe para 4 pontos do primeiro na zona. Então tu já perde mais uma rodada, perfeito? Então é o seguinte, ó, não dá pra perder pro Cruzeiro, tem que ganhar esse jogo. Não, e outra, né? 10 dias de treino, não é? Pelo amor de Deus. 10 dias de treino. Né? 10 não. Uma semana. 10 não. Que seja uma semana. 3 dias esses jogadores chegando aí. Vai jogar na quinta, né? Com jogadores novos chegando. Dá pra fazer um trabalho aí pra ganhar do Cruzeiro. E aí a torcida vai fazer aquela pressão na Vila, aquele caldeirão, aquela coisa toda. Tem que ganhar. O Santos tem que ganhar todos os jogos em casa. Santos cai. Capriotti, o Santos vai cair? Hoje, João, sabe que eu não fico em cima do muro. Sim. A minha torcida eterna é que o Santos não caia. Ninguém quer que o Santos caia. Cara, se o Santos cair, é péssimo pra gente. Mas eu tô preocupado. É péssimo pra todo mundo. É o ano que eu tô mais preocupado. Desde que eu acompanho o Santos. Esse é o ano mais. O Santos está fazendo um vestibular danado ao longo dos últimos anos. Nos últimos 3 anos, o Santos lutou contra o rebaixamento para a Série A2, nos últimos 3. E no ano passado, ficou com as calças na mão para não ser rebaixado também. Foi escapar, faltando 3, 4 rodadas, que aí ganhou. E aí deu uma respirada. São Bento e ganhou do Água Santa. Isso. Não, me refiro no Brasileirão. Ganhou aquele jogo com o Carille contra o Grêmio, lembra? Não, e o Fluminense também. Pois é, e o Fluminense. Mas contra o Grêmio no ano retrasado, venceu aquele gol de um zagueiro que eu não lembro o nome, 1-0, que o VAR também chamou a possibilidade de impedimento. E o Grêmio tava caindo. E o Grêmio tava caindo. Pois é, então assim, o ponto de vista é esse. Se o Santos não ganhar do Cruzeiro, praticamente abraça, infelizmente, o fantasma do primeiro rebaixamento da sua história. Se empatar e o Coritiba ganhar do Bahia, aí não é ruim. Não é ruim. Porque, mas ele Coritiba já foi, Pretzel. Não foi ainda. Não foi. Difícil, mas, irmão. Não ganha 6 jogos. Acho ganha duro. 6 jogos. O Coritiba, esse vai ser duro se salvar. Coritiba trouxe 3 jogadores aí. Você viu os jogadores que o Coritiba trouxe? O Samaris. E o Slimani. Pô, esses caras são ruins. Não são ruins, não. É que eu tô querendo dizer o seguinte. É pra tentar reagir. Eu acho duro. Curioso. Agora, falamos isso semana passada do Santos. Janeiro de 2021, 2 anos e meio. Há 2 anos e meio, o Santos estava disputando o título da Sul-Americana contra o Palmeiras. Não, Libertadores. Da Libertadores contra o Palmeiras no Maracanã. Negócio, assim, impressionante. Que loucura, né? 2 anos e meio, como o Santos já com o Rueda como presidente, ele tinha assumido já. Tinha acabado de assumir, né? Mas ele herdou, aquele time do Santos era espetacular, né? Era um baita time. Aquele que jogou... O time jogou contra o Palmeiras. Era bom time, vai. Era um bom time. O Caio Jorge estava jogando muito bem, tinha o Marinho, né? Esses dois estavam jogando muito bem. Marinho estava voando. Soteldo voando. O Caio Jorge começou desandou a fazer gol. Isso. Veríssimo tava na zaga já? Tava Veríssimo na zaga. John no gol. Foi o último título disputado com a camisa do Santos. Sim. Pará na lateral direita, Pará na Veríssimo, lateral, só pegar a escalação. Era bom time. É verdade. O João Paulo no gol, era o João Paulo. Não, era o John. Era o John lá, era o John. O João Paulo jogou a temporada quase que inteira. E aí o John ganhou a possibilidade pra jogar na decisão. Isso, exatamente. E falam que ele falhou no gol do Breno Lopes. Há controvérsias. Dava pra ter feito coisa melhor, mas falhar e tal. Foi um cabeceio maravilhoso. Claro que foi. Ele nunca mais acerta. Não, nunca. Nunca. E foi um jogaço, né? Foi um belíssimo jogo. Foi um jogo ridículo. Não, foi um jogo horroroso, Capri. Infelizmente. A final da Libertadores Palmeiras e Santos foi um jogo nojento. Eu lembro, mas tudo bem. Não tinha torcida, né? Não. Tinha 20% do estádio. Mas o Bruno Covas. Sim, tinha torcida. Tinha um pouquinho. 20%. Bruno Covas foi pra lá, gerou uma comoção muito grande. Selfie, na hora do gol tem um casal tirando Isso. Não, mas tinham lá 20% do estádio. Foi um clima meio diferente. Não era torcida, vai. Era
eram alguns gatos pingados que foi estavam no Maracanã. Foi o último jogo do prefeito Bruno Covas. Exatamente, levou o filho dele. Ele queria muito acompanhar o Santos. E o Horácio Zanelato lembra aqui que o Cuca era o técnico do Santos. Claro e que é muito por conta do Cuca que o Santos chegou naquela decisão. E muitos falam que foi muito culpa do Cuca que o Santos perdeu aquela decisão, porque ele é expulso e no lance seguinte sai o gol do Palmeiras. Claro que é jogar uma responsabilidade nas costas de alguém que não tem, mas que foi curioso foi. Porque na hora que o Cuca é expulso, pouca gente vai lembrar. Na hora que o Cuca é expulso, o Rony tá jogando lá na ponta esquerda, lá do outro lado. E aí ele vem pro banco de reservas para tomar água por causa da paralisação. Lance seguinte, ele pega a bola lá na ponta direita, que não era para ele estar. Ele cruza a bola na cabeça do Breno Lopes, que faz um belo gol. Cara, eu posso falar, me dá uma toalha. Eu tô transpirando conteúdo hoje. Gente, eu cheguei um pouquinho atrasado.